Outra coisa que a gente precisa também estar atento, né, é quanto ao intraoperatório, aquelas complicações que eventualmente podem estar acontecendo, né? Então, hemorragia intrarretiniana, aqui falando, né, não é raro. A gente vê muito costumeiramente, mesmo naqueles pacientes em que a gente faz o antiangiogênico pré-operatório, que a gente tem todo o cuidado para dissecar as membranas, pode acontecer. E a gente tem algumas alternativas aí que a gente pode estar fazendo. Então, seja levar a garrafa do BSS, né, e aumentar a pressão intraocular, sempre tomando cuidado com o nervo, né? Então, às vezes tem paciente que tem um glaucoma primário de ângulo aberto ou tem glaucoma neovascular associado, a gente tem que estar atento a isso. É possível a gente fazer cauterização a laser. Essa não é uma técnica que eu faço de rotina, mas eu tenho colegas que fazem. Então, eventualmente, a gente controlando a hemorragia, identificar o foco da hemorragia. Eu faço normalmente endodiatermia nesses casos, mas também pode ser usado laser focal naquele foco da hemorragia, principalmente naqueles casos em que a gente não tem endodiatermia, né? O próprio perfluorcarbono, ele também age como tamponante, então quando a gente tem aquela hemorragia que não cessa, a gente preencher o olho com perfluorcarbono e esperar, simplesmente esperar, isso eventualmente controla aquela hemorragia. Nesses casos que a gente tem uma hemorragia maciça no intraoperatório, a gente normalmente também para manejar e controlar, a gente tem uma tendência maior do uso do óleo de silicone. Certo. O TPA no pós, em caso de hemorragia, você tem algum período, assim, no pré-operatório precoce já faria, ou tem um prazo, enfim? De pré-operatório, não. A gente não faz, porque normalmente a gente tem as hemorragias Desculpa, acho que eu me expressei errado, pré-retinianas. seria o pós, Então a gente pode fazer no pós. Normalmente a gente espera em torno aí de 15 dias, mas a gente pode fazer mais precocemente do que isso, sim. Então tem casos, inclusive, que a gente faz com menos de uma semana de pós-operatório, naqueles coágulos um pouco mais densos, seja no segmento posterior, seja naqueles casos que acontece da gente ter formação de hemorragia no segmento anterior, né? Então, principalmente aqueles pacientes que têm neovaso de íris, com a manipulação da cirurgia, não necessariamente uma cirurgia que a gente faz com fasectomia associada, a gente pode ter essa hemorragia e aí é interessante a gente fazer o TPA. Camila tá... Não, pode Por continuar. favor. Camila está perguntando aqui no chat, se no DR tracional por retinopatia diabética com a catarata, você prefere deixar a faco por um segundo tempo, caso tenha visualização suficiente para fazer a VPP? Uhum. Se for uma catarata incipiente, um paciente de 50, 60 anos, eu imagino que seja essa situação. Se tem visualização, você prefere deixar a faco para depois ou já faria logo? Essa pergunta é excelente, porque é muito pessoal. É muito pessoal. Isso aí a gente leva para painel de discussão. Se for lá nos Estados Unidos, a gente vai ouvir quase 100% deixa o cristalino. Se vai para a Europa, quase 100% tira o cristalino. E aqui no Brasil varia muito de centro para centro. Eu tenho uma linha de tirar o cristalino sempre que possível. Então, eu evito naqueles pacientes com menos de 40 anos. Então, pacientes com menos de 40 anos, eu costumo preservar o cristalino sempre que possível. No entanto, aqueles com mais de 40, sempre discutindo com o paciente, enfim, a gente tem por hábito retirar. Lembrando que é muito difícil a gente tirar bem o vítreo retrolental nos pacientes em que a gente não faz a faco. Exato. Há um risco muito grande de toque, enfim, então a eficiência cirúrgica fica melhor nesses pacientes. Naqueles que a gente faz implante de tubo, então nem se fala, a gente costuma assim retirar o cristalino associado. Ótimo, ótimo. Tem outra pergunta aqui também, para a questão da limitante interna, né? Se na remoção do óleo de silicone você costuma fazer o peeling da limitante. Não necessariamente. A gente remove a limitante quando a gente entende aquela limitante como patológica, como ela causando algum tipo de dano. Aquele paciente, por exemplo, que tem um edema de mácula no pós-operatório e vai fazer a remoção do óleo de silicone. Eventualmente, sim, a gente considera a retirada da limitante, mas não é uma rotina que a gente faz em 100% dos pacientes.
lembrando só do que a gente já havia falado lá no começo, né? A remoção da limitante traz uma segurança grande para o cirurgião em relação à remoção plena do vítreo no polo posterior. Então, a gente, quando remove a limitante, a gente tem segurança grande de que todo o vítreo foi removido, devido àquele processo de vitrosquise que os pacientes com diabetes normalmente têm. Você tem por hábito também, já indo no mesmo assunto, da triancinolona? Usa de rotina ou tem que evitar? O próprio sangue, ele acaba corando, né, facilitando a identificação do vítreo. Então, em pacientes com retinopatia diabética, não é tão comum, mas isso é experiência pessoal, né? Eu utilizo mais naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de segmento posterior, seja com membrana ép ou buraco, ou naqueles com descolamento de retina. Dermatogênico. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Se nos casos em que você já sabe que irá fazer a técnica bimanual, você prefere fazer as incisões dos trocatas mais abertas para facilitar a cirurgia, ou você acha que não interfere? Acho que mais a questão da posição. Então, tecnicamente, a gente tem que buscar sempre fazer o implante dos trocáteres superiores às 2 e às 10 horas. Se a gente conseguir manter essa técnica, eu não vejo muito por que a gente ampliar um pouco e fazer... Eu já vi cirurgião que opta por fazer o implante dos trocáteres às 3 e às 9 horas. Deixar bem amplo para ter uma manipulação maior. Mas eu, sinceramente, não sinto necessidade disso. Mas, só voltando, se eventualmente a gente tiver alguma dificuldade técnica e fizer um implante dos trocáteres muito próximos, por exemplo, a 1 e às 11, a gente vai ter muita limitação de amplitude para poder fazer essa dissecção. Então, tomar cuidado com isso. Não sei se responde ao que foi superior, né? Fica muito complicado também de abordar a retina superior. Muito, muito difícil. A gente fica bem limitado. Eventualmente, se acontece esse tipo de situação, a gente até orienta para buscar fazer uma nova esclerotomia, porque toda cirurgia trabalhando com amplitude bem diminuta aqui fica complicado. Isso. Certo. E essa questão da base, que a gente está até falando agora, é importante. A gente às vezes fica muito focado no polo posterior, tem um descolamento tracional, tem uma membrana, tem uma limitante que precisa ser removida, mas cuidado com a base vítrea, né? A gente tem que fazer uma boa vitrectomia da base, até porque tem esses casos de rotura iatrogênica que ocorrem em torno de 25% dos pacientes, e geralmente é porque a gente está muito focado lá no polo posterior, no nervo óptico, e esquecendo de toda essa manipulação que a gente está fazendo aqui em base vítrea, que pode ser iatrogênica, né? Então, tomar bastante cuidado quanto a isso. Por mais que a gente faça eventualmente laser 360, uma panfoto que seja, essas roturas podem implicar em descolamento de retina, enfim, em alguma complicação no pós-operatório. E outra complicação que acontece, que é muito desagradável, é o edema corneano intraoperatório, principalmente naquelas cirurgias um pouco mais extensas, em que a gente tem uma manipulação de segmento anterior, que eventualmente pode acontecer alguma situação, uma rex que não ficou contínua, uma lente que não está no saco capsular, isso aí vai complicando a nossa situação ao longo da cirurgia, e aí vai dificultando. Tudo em cirurgia são passos, né? Então aí a gente tem o primeiro passo que começa um pouco mal, vai atrapalhando toda a cadeia. Então, edema corneano no intraoperatório é inaceitável, então se a gente eventualmente tiver, a gente tem que abordar a córnea. Então, a desepitelização, ela ajuda, mas lembrar que ela tem um tempo limitado, né? Então, normalmente, o que eu falo para os fellows é em torno de meia hora que a gente tem depois que desepiteliza, porque depois a gente começa a ter uma hidratação estromal até mais acelerada do que antes da desepitelização. Então, eu costumo colocar tipo, um cronômetro na cabeça. Desepitelizou, tem 30 minutos para terminar a cirurgia. Não dá para demorar muito, porque depois a gente termina com essa córnea aqui e a gente não consegue fazer troca fluido-ar, não consegue terminar o laser. Enfim, isso complica não só o intra, mas o pós-operatório, né? Eu acho que o fellow já entendeu, né? Quando desepiteliza, você toma a cirurgia. Não, não é bem assim. Mas é que se você ponto. Quase.
precisa ser mais ligeiro, porque é, a córnea vai ficar desse jeito. Se ficar demorando, ela vai ficar desse jeito. E aí não tem quem termine a cirurgia da forma adequada, né? É uma situação simples, mas que acontece muito, se você tiver alguma dica. Aquela opacidade da lente, paciente pseudofásico, seja feita catarata durante ou prévio, durante a troca. Uhum. Alguma forma de evitar, ou alguma manobra que você faça que ajude? Tem duas manobras que a gente pode fazer isso, né? A lente, quando ela adquire essa opacidade, a gente pode usar algum instrumento para poder remover a opacidade no intraoperatório. Então, uma maneira mais delicada de fazer isso é usando uma soft tip ou usando um back flush. Então, aquela ponteira de silicone a gente roçar na região retrocapsular. E outra coisa que a gente pode eventualmente fazer é a infusão de viscoelástico naquela região. Também via pars plana, a gente pode infundir. Esse viscoelástico fica represado nesse espaço retrolental e também permite uma interface entre o ar e depois o gás e o espaço retrolental, né, a cápsula posterior. E isso é muito mais comum naqueles pacientes em que a gente optava, hoje eu não faço muito mais, por fazer capsulotomia posterior cirúrgica. Eu via muito isso acontecer e, eventualmente, casos em que tinha impregnação da lente. Então, a gente, no pós-operatório, tinha impregnação hemática da lente, ou a lente hidratava. Então, a gente tem evitado fazer capsulotomia intraoperatória. Ótimo. A gente tem evitado, principalmente nos casos com óleo, mas realmente... Muito. Depois, talvez, da retirada do óleo, em que a gente já está programando somente o acompanhamento clínico, um caso mais controlado, talvez seja interessante fazer adjuvante, né? Mas na primeira cirurgia eu não estou fazendo mais de rotina.